Eu saúdo a todos nesta noite com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. É bom nós estarmos aqui no culto da família, culto de ensino da palavra de Deus. Na primeira parte nós já oramos nesta campanha de oração em prol da família, da nossa família, da sua família. E eu tenho certeza que Deus está nos abençoando grandemente. Então nós vamos continuar esse estudo que nós estamos abordando, a leitura desse livro tão abençoador, e eu tenho certeza que os irmãos estão aprendendo muito da palavra de Deus nas quartas-feiras à noite. E na continuação desse estudo bíblico, nós acabamos de ler aqui um texto no livro de Provérbios, no capítulo de número 20 e o versículo de número 26, que a palavra de Deus nos diz assim: um homem fiel, quem poderá achar? Um homem fiel, quem poderá achar? Nós já examinamos, já falamos sobre o amor, a alegria, a paz, já falamos sobre a paciência, já falamos sobre a amabilidade, a bondade. E hoje nós estaremos aqui falando sobre um assunto também bastante importante, que é a fidelidade. Talvez você possa estar aqui nesta noite até pensando: não tenho certeza se vou conseguir assimilar mais alguma coisa, porque na realidade eu não consegui assimilar nem a paciência. E o pastor ainda vai falar sobre outros assuntos, sobre fidelidade. Mas na realidade, nós não precisamos nos desesperar, porque isto é fruto do Espírito. E quando a Bíblia aplica-se a palavra fruto do Espírito, está aplicando no singular e não no plural. Fruto do Espírito. Ou seja, todas as 9 qualidades estão interligadas e elas estarão se desenvolvendo juntas. Fidelidade. Eu poderia lhe fazer a primeira pergunta desse estudo bíblico desta quarta-feira no culto da família: você é fiel? Você é fiel? Olha só, fidelidade não é uma palavra que ouvimos com muita frequência nos dias de hoje. Geralmente é reservada a homenagens, até mesmo, por que não dizer, aposentados. Depois de 25 anos de serviço sendo fiel àquela empresa ou instituição, alguns até recebem um presente como um relógio de ouro e assim por diante. Quando ouvimos a palavra fiel, pensamos em coisas velhas, como por exemplo: o meu cachorro é velho, é feio, mas é fiel. O meu carro é velho, é feio, mas é fiel. Entretanto, o que significa ser fiel? Significa ser digno de confiança, significa ser leal, digno de confiança constante. A fidelidade, na realidade, amados, é uma qualidade rara. Olha só o que a Bíblia nos fala sobre este assunto. Aqui no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 6, a Bíblia nos diz claramente que um homem fiel, quem poderá achar? Não é fácil encontrar alguém com que se possa realmente contar. A nova tradição na linguagem de hoje traduz Provérbios capítulo 20, versículo 6, dizendo da seguinte forma: todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém realmente fiel. Aí já se complica, né? E como pastor, aprendi que nem todos os que se apresentam como voluntários permanecem de fato para servir. Por que a fidelidade é tão importante na vida cristã? Em primeiro lugar, devemos ser fiéis porque Deus é fiel, sim ou não? Só para que vocês possam ter uma ideia, a Bíblia diz em Salmos 33, versículo 4, lá nós lemos e encontramos a palavra de Deus dizendo: Ele é fiel em tudo que faz. Considerando que Deus seja
que sejamos iguais a Ele, o desejo dele é que aprendamos também a ser fiel. Além disso, a fidelidade torna a vida muito mais fácil. A infidelidade, em contramão, é a causa de muitos problemas na vida. Observe, por exemplo, a declaração de Provérbios, capítulo 25, versículo 19: como o dente estragado, o pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Eu vou repetir para vocês, Provérbios capítulo 25, versículo 19: como o dente estragado, o pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Você sabe o que o escritor está dizendo? Está dizendo que as pessoas infiéis são um sofrimento, é como a dor de dente persistente, é como andar mancando. Sabe o que é ter uma joanete ou um calo no pé? Dói. Quando você depende de uma pessoa infiel, nunca pode relaxar. Lá no fundo de sua mente, você sempre está imaginando: será que ela vai me decepcionar de novo? Ou será que desta vez vai continuar firme? Trabalhar com pessoas inconstantes é extremamente frustrante. Todos nós procuramos a fidelidade nos outros quando nos ocupamos de nossas atividades diárias. Queremos, por exemplo, que o jornaleiro seja confiável, queremos que o carteiro seja fiel. Quando eu coloco uma carta no correio, depende do serviço do correio para levá-la ao seu destino. Vou fazer uma pergunta: quem pode contar com você? Você tem reputação de ser confiável? Alguém que o conhece bem o apostaria a sua vida na sua fidelidade? Poucas coisas são mais importantes do que a fidelidade. Você pode ser talentoso, educado, criativo, se não for confiável, seus talentos não valem grande coisa. Alguém já disse: a confiabilidade é uma grande habilidade. Outro motivo por que devemos ser fiéis é que Deus recompensa a fidelidade. Só para que os irmãos possam ter uma ideia, na parábola dos talentos, registrada em Mateus capítulo 25, Jesus diz que um dia Deus nos julgará, mas esse julgamento não avaliará a nossa capacidade nem as nossas boas intenções. Deus nos julgará e nos recompensará de acordo com a nossa fidelidade. A Bíblia diz que o homem fiel será ricamente abençoado. Portanto, se você quiser ser recompensado no céu, deverá aprender a ser uma pessoa fiel e confiável. Deus quer que sejamos fiéis em nossos relacionamentos, com os nossos recursos. Vou sugerir aqui 8 características da fidelidade. Eu expressarei como imperativo coisas que você deve fazer para desenvolver a sua fidelidade em toda a sua vida. E quais são estas características? Primeira, diga-se comigo: cumpra suas promessas. Então, se você deseja ser uma pessoa fiel, você tem que cumprir com aquilo que você prometeu. Cumpra suas promessas. Encontramos a seguinte declaração em Provérbios capítulo 25, versículo 14: como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba das dádivas que não dá. Você conhece pessoas assim? Elas fazem promessas, mas nunca cumprem. São capazes de dizer: eu prometo fazer, mas nunca fazem de fato. Tenha cuidado com promessas que você faz. Você já disse a alguém que lhe telefonará e depois não telefona? Você já disse: o cheque já está no correio, antes mesmo de enviá-lo? Você já prometeu que vai pagar a alguém e depois se esquece de cumprir? Você precisa ser confiável quando diz: devolvo logo, ou depois eu faço. Cumpra com a sua palavra, para você ser uma pessoa confiável. Às vezes, como pai, ou no momento de fraqueza, faço promessas aos meus filhos.
apenas para que eles deixem de ficar me amolando. Prometa alguma coisa que nem mesmo registro em minha mente. Semanas depois, talvez eu não me lembro do que eu disse. Eu já cheguei a descobrir que os meus filhos não esquecem de nada, nunca. Quando eu digo, bem, talvez possamos fazer determinada coisa, interpreta as minhas palavras como o significado de que, sem sombra de dúvida, faremos alguma coisa. Comece a prestar atenção. Você tem que cumprir com aquilo que você falou. Em Provérbios capítulo 20, versículo 25, a Bíblia diz assim: olha, é uma armadilha consagrar alguém precipitadamente. É só pensar nas consequências depois que você fez o voto. Em outras palavras, é sempre mais fácil concordar do que negar. Você sabe qual é o maior problema do relacionamento entre pais e filhos? É o ressentimento. É a maior causa do ressentimento, são as promessas que são quebradas. Fazem e quebram as promessas. Eclesiastes 5:5 declara: é melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Eu te pergunto nesta noite, você é confiável? Eu fico assim muitas vezes indignado, eu fico assustado com pessoas que na realidade fazem voto, fazem promessa para homens e não conseguem cumprir. E aí se acostuma tanto com a atitude que toma, que começa a fazer voto e promessas até para Deus, e não cumpre com aquilo que falou. E a Bíblia está nos falando aqui, em Eclesiastes capítulo 5, versículo 5, é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. É melhor não fazer voto, diz Deus em sua palavra. Quando for confiável, não precisará conversar ou convencer as pessoas disso, não precisará fazer propaganda, não terá de dizer eu juro, fazer o sinal da cruz e nem cruzar os dedos. Não, você simplesmente dará a sua palavra e depois cumprirá. Jesus disse que o nosso sim, sim, deve ser sim, sim, e o nosso não, não tem que ser não, não. O que se passa disso é procedência maligna. Diga para o irmão que está do seu lado: meu irmão, você é confiável? As pessoas terão confiança porque pode contar com você, e Deus fará cuidadosas anotações nos céus, porque sabe que quando você fala, você cumpre. Estas são as pessoas confiáveis. Olha uma outra característica de uma pessoa confiável: respeita o seu casamento. Diga assim comigo: uma pessoa confiável, ela respeita o seu casamento. Em uma cerimônia de casamento, os noivos trocam alianças como símbolo de votos que estão fazendo. Eles prometem ser fiéis um ao outro pelo resto da vida. Fidelidade. Não é preciso cometer adultério para ser infiel. Tudo que você tem a fazer é dar prioridade a outras coisas, ao invés de dar prioridade ao seu próprio casamento. Pode ser que qualquer coisa, um esporte, uma atividade da comunidade, televisão ou trabalho, algumas pessoas têm um caso de amor com o trabalho. A Bíblia diz que se você é casado, seu relacionamento com seu cônjuge só deve ser precedido pelo relacionamento com Deus. O autor de Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz assim: olha, o casamento deve ser honrado por todos. Faça um círculo ao redor da palavra honrado. A palavra honrar significa respeitar, ter em autoestima, encarar com seriedade. Se você quer desenvolver a fidelidade, respeite o seu casamento, dedique-se. O capítulo do amor, em 1 Coríntios capítulo 3, 13, diz assim, ó: quando você ama alguém, a pessoa amada pode contar com você. O que significa isso? Significa ser amoroso, ser confiável. O inverso disso significa não ser confiável. É o mesmo que não ser amoroso. A fidelidade é uma opção, não depende do que os outros fazem.
Você assume um compromisso, independente do que seu cônjuge faz. Decida ser fiel aos votos que fez perante Deus. Mantenha as suas promessas e honre o seu casamento. Eu te pergunto nesta noite mais uma vez: você é fiel? Uma outra característica de uma pessoa que exercita a fidelidade, eu disse para os irmãos na parte introdutória desse estudo bíblico, que a fidelidade também é um fruto do Espírito. Uma outra característica, diga assim comigo: eu devo usar os meus talentos. Olha só, em 1 Pedro capítulo 4 versículo 10 lemos: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em múltiplas formas. O fato é que Deus lhe deu algumas qualidades espirituais, alguns talentos, alguns dons. Ele investiu em você e agora espera o retorno deste investimento. Se você não usar os talentos que recebeu, outras pessoas serão prejudicadas. Por que você não está contribuindo com o instrumento que Deus confiou especialmente para você? Se você quiser ser mais fiel, use os seus talentos. Talvez você argumente: bem, não tenho tais e tais talentos, não sei cantar como ela ou ele, não poder fazer algo espetacular não é desculpa para não fazer o que você sabe. A fidelidade não depende do que você pode ou não tem, mas daquilo que faz com o que tem. Não tenho responsabilidade de cantar louvores a Deus se Ele não me der este dom, mas sou responsável por usar os dons e os talentos que Ele já me deu. Nem todos podem ser brilhantes, mas todos podem ser fiéis. A fidelidade é o que conta para Deus. Por isso, cumpra as suas promessas, respeite o seu casamento e use os seus talentos. Você está exercitando este fruto do Espírito chamado fidelidade. As pessoas que se envolvem no seu grupo, na sua família, as suas amizades, pode contar com a sua fidelidade. Existem pessoas que são tão infiéis que elas não podem contar nem com elas mesmas. Consegue acreditar isso, irmãos? São tão infiéis que ela se olha no espelho, ele se olha no espelho e diz: eu não posso contar com você. É mandamento bíblico, e Deus tem falado aos nossos corações aqui nesta noite, no culto da família, nesta palavra de reflexão, nesse estudo bíblico. Quer mudar a sua vida? Tenha na prática fruto do Espírito. Obedeça a palavra de Deus. Seja fiel. Você está plantando uma boa semente, e através da tua fidelidade, Deus vai te honrar. Os irmãos perceberam aqui as pessoas que muitas vezes vêm aqui à frente para contar um testemunho, através da atitude que eles tomam, da sua fidelidade para com Deus, em obediência à sua palavra. Até transparece que acontece alguma coisa anormal, e a pessoa chega a cogitar: será que compensa ser fiel? Mas lá na frente a pessoa reconhece: a minha fidelidade ao Senhor, ela foi recompensada, porque as mãos de Deus estão sobre a minha vida para me abençoar. Vocês viram o testemunho aqui da irmã domingo passado? Pensa numa irmã que não tem medido esforços para nos ajudar, muitas vezes sem vir ao culto, porque trabalha até a noite, ela e o esposo, e quando tem uma folga, ela vem para a igreja, ela não falta. E quando não tem possibilidade de vir ao culto à noite, de vez em quando ela aparece aqui durante o dia. Aí do nada, o esposo viajando, aparece uma placa na frente do carro:
lhe acontece um acidente, a gente até achou graça do testemunho. Uma paca quase causou um acidente terrível, amassa muito o carro. De repente, no outro dia cedo, ela havia entrado naquele mês num consórcio, pagou apenas uma parcela do consórcio, e uma das amigas que fazia parte do mesmo grupo do consórcio disse para ela: olha, ora bastante a Deus para Deus operar um milagre aí, porque eu só consegui ser contemplada quando eu paguei a última parcela do consórcio. Mesmo assim ela entrou. Ela bate o carro num dia, e quando é no outro dia ela recebe a notícia: a senhora foi contemplada com 27 mil reais. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus fazendo curva para abençoar a pessoa. Foste fiel no pouco, no muito eu colocarei. Fidelidade, fruto do Espírito, fidelidade com Deus, fidelidade uns com os outros. Não use de engano, seja fiel, e Deus vai honrar a tua atitude. Amém? Estúdio JK, filmagens e edições, registrando os melhores momentos de sua vida, casamentos, aniversários, batizados, bodas, eventos em geral. Fazemos edições de vídeo, fotografias e alugamos data shows. Produtor Jonas Vilela. Telefones 65 92370336 92135647. E-mail jonasvilela@hotmail.com. Não perca a oportunidade. Venha conhecer o nosso trabalho. Estúdio JK,